O espelho do elevador. O elevador do meu prédio tem um espelho na parede do fundo. Aqueles espelhos de corpo inteiro. Eu moro no 12º andar, então eu uso o elevador várias vezes todos os dias. E toda vez que eu tô no elevador sozinha, assim como todo mundo, eu acho, eu gosto de ficar me olhando no espelho, conferindo a roupa, rosto, etc. Uma sexta-noite eu tava voltando de um happy hour depois do trabalho. E entrei no elevador no térreo, como sempre, e apertei o 12. Peguei meu celular para mandar um WhatsApp para minha amiga, dizendo que eu tinha chegado bem em casa. E fui dar aquela conferida rápida no espelho para ver como é que eu tava. Mas, assim que eu virei o pescoço, percebi uma coisa errada. O espelho estava me mostrando de costas. Como se eu estivesse olhando para frente ao invés de diretamente para ele. Fiquei parada por aquele segundo onde o cérebro tenta entender o que está acontecendo e virei rápido para frente de novo. Comecei a me tremer toda, mas num surto de coragem, quando estava quase chegando no meu andar, eu virei todo o meu corpo pro espelho, só para me convencer que eu tinha imaginado aquilo. Mas quando eu virei, o reflexo ainda estava de costas para mim. Imóvel. Meu reflexo parecia estar olhando para algo que parecia se estender além do que devia, como se fosse um corredor. Minhas pernas afrouxaram mais ainda, e quando eu ouvi as portas se abrirem, apenas saí correndo no meu andar, sem olhar para trás. Nossa, eu dormi muito mal naquela noite. Eu suava e me revirava de um lado para o outro, sem conseguir dormir por mais do que uns 30 minutos sem acordar de novo. Eu tentava encontrar, sei lá, uma explicação racional e também ficava pensando o que eu ia fazer no outro dia. Apesar dessa noite terrível, eventualmente amanheceu e eu tinha que ir trabalhar. Eu me arrumei e criei coragem para chamar o elevador de novo. E ele chegou vazio. Eu entrei olhando pro chão e desci da mesma maneira. Mas assim que o elevador chegou no térreo, eu não consegui evitar de dar uma espiada rápida. Quando eu olhei pro espelho, meu reflexo estava normal dessa vez. Tava correto. Eu tava olhando pra mim mesma. Então eu me convenci de que tinha sido só o cansaço naquele outro dia. Por algumas semanas nada aconteceu. Com o passar dos dias, eu comecei a olhar o espelho de novo para checar se tinha alguma coisa estranha. Mas todo dia, toda viagem, tava tudo normal de novo. Até que lá pela 4ª semana depois do ocorrido, em uma segunda-feira, eu entrei de novo sozinha no elevador. Eu acho que já era lá pelas 10 da noite, eu tava voltando de uma janta. O prédio tava quieto, e o único barulho que eu escutava era do elevador descendo para me buscar. Depois de entrar, eu apertei o botão no meu andar, e assim que ele começou a subir, eu olhei pro espelho. O reflexo estava de costas de novo, mas dessa vez ele estava um pouco diferente. Dessa vez o reflexo estava olhando levemente para o lado, como se fosse virar o rosto para mim a qualquer instante. Então eu deveria poder ver o canto dos olhos do meu reflexo. Mas não tinha nada ali. Era como se fosse um rosto vazio. Eu apertei rápido para sair no próximo andar. Não era o meu, então eu subi o resto dos andares de escada correndo. No dia seguinte, eu resolvi falar com o zelador. Eu perguntei se algum morador já tinha mexido com o espelho do elevador em algum momento. Ele me olhou de uma forma meio estranha, mas depois de um tempo falou que lembrava que, há mais de um ano atrás, o morador tinha quebrado o espelho. Era um senhor um pouco mais velho, que aparentemente era uma pessoa calma que nunca tinha recebido nenhuma reclamação do condomínio. Um dia ele simplesmente saiu de noite com um martelo e arrebentou o espelho.
Quando questionado sobre o motivo, ele simplesmente disse que estava cansado de ver o que o espelho mostrava. Então, os outros moradores acharam que o senhor tinha um problema mental e, pouco tempo depois, ele acabou se mudando de qualquer forma. Quando eu perguntei curiosa se o senhor dizia o que ele via no elevador, o zelador disse que o senhor falava que o espelho mostrava alguém que não era ele, quando ele estava sozinho. No outro dia, eu desci de escada. Chegando no térreo, eu encontrei uma vizinha mais velha, que mora no 3º andar. Dei bom dia e resolvi puxar assunto enquanto esperava meu Uber. Perguntei se ela sabia de algum acontecido estranho no elevador. Eu disse que o zelador tinha me contado uma história sobre um surto de alguém que quebrou um espelho um tempo atrás. Ela disse que lembrava dessa história sim. E lembrou também de uma outra, de uma mulher que morava no 7º andar. E um dia acabou ficando preso no elevador quando voltava de uma festa de madrugada. Apesar dela ter tentado apertar o botão de emergência, só perceberam que tinha alguém preso no elevador no outro dia de manhã. Quando os técnicos chegaram para abrir o elevador, tiveram que chamar uma ambulância, porque a mulher estava em estado de choque. Ela ficava dizendo que não estava sozinha no elevador sem parar, que tinham tentado levá-la embora. Disseram que ela provavelmente estava em choque por causa da experiência. Tinha sido uma briga feia depois entre o condomínio e a empresa de manutenção. E a mulher acabou se mudando também pouco tempo depois de sair do hospital. Mesmo morando no 3º andar, essa senhora me disse que preferia subir pelas escadas, mesmo que devagar. Ela acabou ficando com medo de usar o elevador depois do que aconteceu com a mulher. Eu uso as escadas agora também. Todos os 12 andares. Meus joelhos estão reclamando e os meus vizinhos já perguntaram se eu tô bem. Eu digo que eu tô tentando me exercitar mais sem precisar gastar com academia, mas prefiro não contar o resto. Mas semana passada, ao voltar tarde da noite para casa, passando pelo elevador no corredor do meu andar, eu escutei o botão de emergência sendo apertado de dentro do elevador. E junto com isso, barulhos de gritos.